Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e nós vamos prosseguir hoje com a nossa série de sermões na segunda carta do apóstolo Pedro, né? Primeiramente, eu quero ler para você, que está me dando o prazer de me ouvir, o texto que vai na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. E o que é que diz o texto da palavra de Deus? Diz assim: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve a origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito bem, nós estamos então aqui, como eu falei, desenvolvendo uma série de sermões na segunda carta do apóstolo Pedro. E para você que ouviu o primeiro sermão, que já assistiu o vídeo anterior, eu gostaria de repassar alguns pontos do que nós tratamos naquele primeiro sermão, né? Nós vimos a importância do conhecimento de Deus e da comunhão com Deus para uma vida que seja vivida conforme a vontade de Deus, longe da corrupção do mundo. Nós vimos também que só alcançamos o propósito de Deus, que é a nossa santificação, de uma forma gradual, e podemos fazer isso apenas amparados pela sua graça, lutando contra o pecado que ainda habita a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza corrompida pelo pecado. Não conseguimos combater o pecado que ainda existe em nossa carne, em nossa vida comum, se não for amparados pela graça de Deus. Não podemos nos basear em nossos próprios esforços para combatermos a presença do pecado em nós. E nós devemos, portanto, depositar a nossa confiança e nossa esperança nas promessas do Evangelho de Cristo e não em nós mesmos. Estes foram 3 pontos que nós trabalhamos no nosso primeiro sermão. E agora eu sigo, nessa segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12, que foi o trecho que nós lemos juntos, em que o apóstolo fala: olha, por causa disso tudo que eu estou falando para vocês, da importância de vocês buscarem conhecimento de Deus,
conhecerem a palavra de Deus, viverem uma vida de comunhão com Deus, se afastando da corrupção do mundo. Por isso mesmo eu vou me empenhar para que vocês se lembrem sempre dessas coisas. E ele se preocupava com isso, principalmente porque, pelo que ele estava vendo no cenário da vida dele, em breve ele partiria desse mundo. E em breve aquela revelação, aquilo que o Senhor Jesus havia dado para ele sobre o dia em que a morte chegaria para Pedro, ele falou: isso está para se cumprir. E de fato se cumpriu. Não muito tempo depois de ele ter escrito essa carta, porque essa carta deve ter sido escrita mais ou menos ali pelo ano 65, 66 depois de Cristo. E pelo que nós temos da história da vida do apóstolo Pedro, ele foi martirizado durante o governo do imperador Nero, mais ou menos ali pelo ano 67. Então não foi muito tempo depois dele ter escrito essa carta. Então ele já estava na expectativa de que o tempo de encerrar a sua peregrinação nesse mundo já estava chegando. E em breve ele seria chamado para a glória de Deus. E, portanto, ele tinha que se empenhar em fazer com que os discípulos ouvissem a palavra de Deus, ouvissem o Evangelho e guardassem essas coisas. Para ele, isso era fundamental. Vamos lembrar também que no sermão passado, e se você não ouviu o vídeo, depois que terminar esse, vai lá no canal Jesus Cristo Esperança Nossa e pega o vídeo do primeiro sermão. Vamos lembrar também que o alicerce da fé era a mensagem do Evangelho de Cristo. E era isso que o apóstolo Pedro fazia questão de enfatizar para os irmãos daquela comunidade, né? E falava assim: olha, o crescimento de vocês em comunhão com Deus tem que ser baseado na mensagem do Evangelho. E ele mostra a seriedade dessa mensagem, porque ele fala o seguinte, olha só o que ele fala a partir do versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não inventamos essa história, em outras palavras. Nós não inventamos uma história da carochinha, mas nós fomos, como ele segue dizendo, né? Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. O apóstolo Pedro aqui, ele está se referindo àquela passagem de Mateus, no capítulo 17, quando Pedro, Tiago e João acompanharam o Senhor Jesus até o alto de um monte e lá ele se transfigurou em glória diante deles. E aí eles puderam ver toda a majestade de Deus refletida no Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí eles falaram, realmente, este aqui é o Messias que Deus havia prometido a Israel. Todas as promessas dadas ao povo de Deus através de séculos no Antigo Testamento estão se cumprindo na figura do Filho, Jesus Cristo. Daí nós vemos que a mensagem do Evangelho e a autoridade apostólica, ela não se dava por alguma coisa do tipo, nós aqui começamos tudo e aí inventamos uma boa religião, com boas regras, com bons princípios, uma história muito bem construída e agora vocês devem seguir isso daqui. Eles não chamavam para si mesmos uma autoridade que não tinha fundamento nenhum. Não, a autoridade da mensagem dos apóstolos vinha em primeiro lugar de Deus, porque o Evangelho
é a revelação da providência de Deus para salvar a humanidade perdida através da pessoa, da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso e é nisso que se baseia a autoridade da mensagem que os apóstolos entregaram ao povo. E aí ele prossegue, com base nessa experiência que ele relata, de quando eles estavam no monte, viram a transfiguração de Jesus, ele prossegue dizendo o seguinte, no versículo 19: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Notem o que ele está falando aqui. Ele está se referindo aos profetas da Escritura, e a Escritura para eles era, naquela época, o Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento ainda. O Novo Testamento surgiria aí a partir do final do terceiro século, segundo, terceiro século, ele vai se desenvolver e vai ser organizado a partir dos textos que eram lidos nas comunidades cristãs daquela época, e esses textos foram sendo selecionados e organizados e compuseram aquilo que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Mas para o tempo do apóstolo Pedro, as Escrituras eram o Antigo Testamento. E ele fala, diante daquilo que nós vimos, da manifestação da glória de Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, nós temos muito mais segurança na palavra dos profetas. Por quê? Porque eles viram que tudo aquilo que foi entregue ao povo de Israel ao longo de séculos era verdade. Essa verdade estava presente diante dos olhos deles, e essa verdade era Jesus Cristo. E ele recomenda: vocês farão bem se a ela, ou seja, a palavra dos profetas, vocês prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Notem bem, vivemos num mundo mergulhado em trevas, vivemos num mundo onde o poder de Satanás cega o entendimento daqueles que são incrédulos, para que não creiam a verdade e deem ouvidos a todo tipo de mentira. Onde que as pessoas encontrarão a verdade na qual elas devem depositar a sua confiança? Na palavra de Deus, revelada na Bíblia Sagrada, luz que ilumina as trevas, e a qual nós devemos prestar atenção para podermos saber qual é a vontade de Deus. E ele prossegue: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Notem que não é uma questão de você acreditar em qualquer coisa que você ouve por aí, em qualquer alegado profeta que diz: olha, eu tenho uma revelação para te entregar. Quando o apóstolo Pedro fala estas coisas, ele está falando das Escrituras Sagradas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele está falando daqueles que profetizaram acerca da primeira vinda do Senhor Jesus, homens levantados por Deus que pregaram a palavra de Deus ao povo de Israel, revelando aquele que haveria de vir.
Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele está se referindo ao cumprimento destas profecias. Jesus Cristo, a revelação definitiva de Deus. E, portanto, o apóstolo Pedro nos exorta que nós mantenhamos a nossa fé firme nessa mensagem. Ele volta a enfatizar que uma vida de crescimento espiritual, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de cumprimento da vontade de Deus, uma vida de afastamento da corrupção do mundo, só pode ter resultado se baseada na mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nela creem. E é por isso mesmo que ele fala que os discípulos deveriam se apegar a essa mensagem. Ele, nesse momento, o apóstolo Pedro, ele está dizendo assim, olha, aquela mesma mensagem que foi entregue, eu vi, junto com outros apóstolos, vi o cumprimento dela com meus próprios olhos. E agora ele soma seu próprio testemunho à palavra profética, a palavra dos profetas do Antigo Testamento. E esse é o que nós chamamos testemunho dos apóstolos e profetas, a mensagem do Evangelho de Cristo. E como eu falei no início desse sermão, como eu disse no início desse sermão, o apóstolo Pedro morreu pelas mãos do imperador Nero, martirizado não muito tempo depois de haver entregue essa carta, depois de ter escrito esse texto que foi dirigido àquelas igrejas da Ásia Menor. Aproximava-se um tempo de cruel perseguição contra a igreja pelas mãos de Nero. E quem conhece um pouco de história sabe quantos e quantos e quantos cristãos foram martirizados, perseguidos, mortos, queimados, crucificados nas mãos de Nero, que se tornou um dos maiores algozes que a igreja conheceu ao longo dos séculos. Diante de um quadro que o apóstolo Pedro está vendo se desenhar, ele exorta, recomenda enfaticamente, com toda a autoridade apostólica de quem viu o Senhor Jesus glorificado. Ele diz: permaneçam firmes na palavra do Evangelho. Vocês estão se aproximando de um tempo de dúvidas, incertezas, medo e escuridão. Mas a palavra de Deus se mostrou infalível no passado, cumprindo-se no presente, na figura de Jesus Cristo. E é nessa mesma palavra que devemos depositar a nossa esperança. É nessa mesma palavra que devemos depositar a nossa confiança e não em nós mesmos. Vejam bem que quando nós temos tempos de incerteza, tempos de escuridão, tempos de trevas, tempos de mudança, valores que são rompidos ou corrompidos, valores que se perdem, princípios fundamentais sobre os quais as pessoas muitas vezes construíram suas vidas, e elas veem tudo ser questionado, destruído, apagado, deletado, e as pessoas criando coisas das suas próprias cabeças, mergulhando o mundo num turbilhão de coisas que nós perguntamos: qual será o resultado de tudo isso? Nós temos que ter duas confianças centrais. Em primeiro lugar, Deus segue no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus domina toda a sua criação. E mesmo que o homem insista em afastar-se dos caminhos de Deus, e isso já estava previsto nas Escrituras, mesmo assim, o Senhor Deus dos Exércitos permanece firme no controle da sua criação, até o momento em que ele chegar e dizer: agora basta,
Para você que ouviu a série de sermões no livro do profeta Abacuque, é a mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo princípio. Chega o momento em que Deus, pelo seu próprio poder, diz: agora irei executar justiça e juízo sobre as nações. E, portanto, nossa primeira confiança é que Deus não perde o controle sobre a sua criação, sobre a realidade. Deus permanece imutavelmente no controle de todo o universo. Nossa segunda confiança: para onde vamos? Em que devemos crer? Qual orientação que devemos seguir? Encontramos isso na palavra de Deus. E é nela que tem que estar depositada a nossa confiança. O conhecimento deste sagrado livro tem que ser o cerne, tem que ser o foco das nossas atenções e a nossa busca diária. Não são os padrões do mundo, não são as conversas do mundo, não são os princípios corrompidos da nossa sociedade que devem reger a vida dos filhos de Deus. Mas a vida dos filhos de Deus tem que ser regida pela luz que são as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, o testemunho de apóstolos e profetas, que apontam Cristo como Senhor soberano sobre toda a criação, Cristo como sendo a revelação completa de Deus, Cristo como sendo o cumpridor, o executor da vontade divina e aquele que um dia trará sobre toda a realidade, sobre todo o universo, sobre todas as nações, o cumprimento da vontade de Deus. A justiça será executada e aqueles que permanecerem firmes na mensagem do Evangelho, depositando sua esperança, seu amor, sua fé no Senhor Jesus como seu Senhor e como Salvador das suas vidas, receberão a bem-aventurança eterna ao lado de Deus. Porém, aqueles que se recusarem a crer na mensagem do Evangelho e a viver à luz das Escrituras, irão de mal a pior, até receberem o juízo de Deus sobre suas vidas e sobre a eternidade toda da sua existência. Que o Senhor Jesus olhe para nós com misericórdia. Que o Senhor Jesus nos guarde em seu amor e que os corações dos seus filhos permaneçam sempre fiéis. Que o Senhor sonde os nossos corações, veja onde estamos andando por caminhos maus e nos conduza pelo caminho eterno, o caminho da sua vontade. E aqueles que ainda não conheceram o Evangelho possam ouvir essa mensagem, se arrepender dos seus pecados e encontrar no senhorio de Cristo a fonte, a salvação das suas almas. Amém.